Oi pessoal, como eu havia prometido já na aula da saia godê, que eu ia ensinar a fazer também a parte do corpete, tá? Só que dessa vez eu vou utilizar o método de modelagem, tá? Sobre base. Eu tenho essas bases aqui do corpete, tá? Seria a parte do meio, a parte da lateral, o meio da frente e lateral da frente, tá? E aqui no caso, as costas, né? Vou utilizar duas partes dessa, que aí seria essa parte de cima aqui, olha, do vestido de uma cliente que eu tô fazendo, tá? E as costas será trançada, ok? Então, vamos lá. Tá? De que forma? Essa base, ela tem uma numeração. Eu vou identificar o busto e a cintura. Da minha modelagem. Tem 25 de busto, somado a 4 partes, que seria a frente e as costas, vai dar um busto de 100, ok? Um busto de 100. Vou identificar aqui, ó, 100. Que seria 1 metro, né? Ó, vou identificar aqui, 1 metro. Ok? De busto é o que eu tenho na minha base. Tá? E cintura, olha, vou deixar sobrando aqui a costura. Vou identificar agora a cintura. A cintura aqui, eu tenho 20 de cintura vezes 4, seria 80 de cintura. Ok? 80 de cintura, eu tenho a minha base. Da minha cliente, eu vou transferir a numeração do busto, ela tem 114 e minha base tem 100. Então, eu vou precisar de 14 centímetros a mais de busto. E a cintura, a minha base tem 80. Para minha cliente, eu vou precisar, ela tem 104 de cintura. Então, eu vou precisar de cintura a mais, ter que transferir a mais 24 de centímetros a mais. Então, identifiquei para transferir para a medida da minha cliente, a minha base. Sei que é um pouquinho confuso, mas quando eu passar a minha base para o tecido, acho que vocês vão conseguir entender melhor. Eu faço o corpete, ele bem estruturado, entretela, né? Entretela, ela tem diversas entretelas, né? Tem a termocolante, tem a entretela cavalinho, tem a stretch. Aí, com o tempo, a gente vai conseguindo identificar qual a melhor entretela para o tecido utilizado, tá? Vamos lá. Vou dobrar a entretela. Ok? Vou usar o tecido musseline. Esse tecido musseline, depois eu vou aplicar um bordado nele, tá? Depois do corte eu vou utilizar um bordado. Aqui, olha, eu vou dobrando. É legal sempre deixar assim alfinetes, né, do lado. Quem não tiver prática, vai encaixando com alfinete, tá? Vou usar uma parte de musseline
e 2 partes do forro. Que uma parte do forro será costurado junto à entretela e a outra parte do forro será costurado com a musseline e mais bordado, ok? Então, vou dobrando. Aqui é a dobra. Agora eu coloco o alfinete para ficar bem firme. Para a hora que eu for fazer a transferência. Então, gente, aí aqui, olha, como eu vou precisar de um espaço, porque lembra aquelas sominhas, aquelas somatórias que eu fiz? A minha base tem uma medida e a minha cliente tem uma outra medida. E eu vou transferir a medida da minha cliente pra cá, ok? Se vocês acharem complicado, eu sugiro que vocês passem a base que vocês têm da numeração e façam uma transferência para um outro papel manilha já com as medidas que você queira fazer. Isso significa uma ampliação de medida, tá? Mas aqui, né, como eu já tenho uma certa prática, anos trabalhando no segmento moda festa, então eu adotei esses métodos mais práticos, ok? Então vamos lá. Aqui na parte do busto, lembra que eu tinha identificado o busto, né? Eu tinha identificado e eu ia precisar do busto 14 centímetros a mais. Como que eu vou transferir? Eu tenho 14 centímetros a mais, só que aqui eu tenho uma parte só da parte frontal, né? Então, eu vou transferir esses 14, vou dividir os 14 por 4. Eu vou ter uma somatória de 3 centímetros e meio, ok? 3 centímetros e meio da parte do busto. Só que aí eu vou transferir 3 centímetros e meio entre essas duas partes. Seria a metade de 3 centímetros e meio, então que vai dar em torno de 1,75 por volta disso. Então, como eu gosto de sobras, justamente porque ainda tem a costura, eu vou deixar 2 centímetros e meio, tá? Seria 5, a somatória da costura. Então, eu vou deixar 2 centímetros e meio, ok? Ó, de busto. Vou marcar aqui, ó, 2 centímetros e meio de busto. É a minha sobra para fazer para minha cliente, ok? Aqui na cintura, eu ia precisar de 24 centímetros a mais, igual a 6. 6 somado, dividido por os dois, aqui, olha, 6 dividido por esses dois, seria 6 assim, né? Seria 6 aqui, ó, entre essa parte e outra. Só que a gente tem que lembrar da costura também. Então, aqui no caso, dividido seria 3, certo? Vou deixar mais um centímetrozinho pra costura, ok? Então, vou deixar 4, certo? É isso. Feito isso, o que aconteceu aqui? Eu fiz uma ampliação da minha base, que eu tenho um número da minha base, para o número da minha cliente, ok? Claro que eu sempre deixo um pouco a mais por conta da costura. Eu trabalho também com locação, então, esse especificamente aqui será o primeiro aluguel. Então, eu sempre deixo uma margenzinha de costura bacana para conseguir alugar para outra cliente, ok? Aí. E aqui,
como eu já descobri as medidas que eu vou precisar, tanto pro busto quanto pra cintura, eu já vou fazendo a soma, já vou passando, já vou transferindo pra cá. Ok? E aqui assim, a gente sempre vai procurando fazer o melhor encaixe. Isso significa aproveitamento de tecido, que eu também tenho essa preocupação com as sobras do tecido. Nunca jogo fora as sobras do tecido. É uma questão de consciência ambiental. Então as sobras eu reutilizo para fazer fuxico. Bom, gente, dá pra fazer N coisas, né, com as sobras do tecido. Eu pretendo fazer bolsas para festa também, aí eu utilizo florzinhas de origami, enfim, dá pra fazer N coisas com as sobras do tecido, tá? Vão sempre me ver falar sobre o conceito de sustentabilidade, que eu acho muito bacana, eu acredito de verdade. Eu fiz a transferência, a ampliação, ok? Então agora vamos lá com a minha maquininha, a máquina de corte, minha mão direita. Muito legal essa máquina, viu, pessoal? Eu cortei muitos anos com tesoura e ganhei uma bela de uma tendinite, mas isso faz parte, né? Eu amo o que eu faço e tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não pode desistir jamais dos nossos sonhos, né? Então, descobri essa máquina e ela tem me ajudado muito. Fica aí também uma outra dica, ok? Vamos lá. Tá vendo aqui, olha? Será praticamente isso aqui. A gente vai costurar, emendar essa parte e aí depois que desdobrar, formará a parte da frente do corpete. Seria essa parte aqui, olha, tá vendo? Aí eu utilizo o método de costura, eu ponho barbatana, entretela, bojo, né? É assim que... Aí já seria mais pra frente é uma outra aulinha de costura, de montagem mesmo. Espero que tenha contribuído com algo. A parte das costas é o mesmo método, né? Sempre fazendo a transferência da base. Tá vendo aqui, olha, como vai ser trançado. Seria essa parte, vendo, respeitando as margens que eu deixei. Ó, tá vendo? Um lado e o outro. Ok? Então é isso, eu espero que tenha contribuído para ajuda aí. Eu sei que tem algumas costureiras que precisam dessas diquinhas e eu vou tentar passar o máximo de informação que eu puder para vocês, ok? Obrigada!